Olá pessoal, tudo certo com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha a nossa disciplina de termodinâmica. E hoje a gente vai resolver um sistema aqui, equilíbrio líquido-vapor, utilizando o modelo Uniquark, considerando a fase vapor ideal, só para que a gente tenha um exemplo de aplicação desse modelo aqui na disciplina. Aqui a gente vai usar o modelo Uniquark, como eu disse, a gente está usando o artigo original aqui do Anderson e do Prelnitz. Aqui é apresentado vários conjuntos, né? São apresentados vários conjuntos de dados e sistemas em condição de equilíbrio líquido-vapor. E aqui a gente tem um conjunto de dados que apresenta os valores para os parâmetros R, Q e Q' para diferentes compostos, bem como o equacionamento aqui para o modelo Uniquark todo completo para que a gente consiga utilizar aqui. Dentro desse artigo, a gente vai utilizar esse primeiro conjunto de dados aqui, um conjunto de dados para acetonitrilo e benzeno a temperatura de 318 Kelvin, onde a gente tem os valores dos parâmetros A12 e A21 aqui reportados. Então a gente vai trabalhar com base nesse conjunto de dados, que é da referência Brown 1955. Vamos ver como é que a gente vai tratar esses dados, quais são esses dados em si. Esse aqui é o nosso conjunto de dados, que está reportado aqui na base da DD-BST. Aqui a gente tem o sistema binário composto por benzeno e acetonitrila, benzeno composto 1, acetonitrila composto 2. Esses dados foram aqueles retirados do artigo do Brown, de 1955. Aqui a gente tem a temperatura do sistema, 318,15 Kelvin, e o conjunto de dados com a pressão dada em kilopascal, os valores para a composição da fase líquida para o componente 1 e da composição do componente 1 na fase vapor. Agora vamos passar ao MATLAB para tratar esse conjunto de dados aqui de forma adequada usando o modelo Uniquark. Bem pessoal, vamos então ao MATLAB. No MATLAB a gente vai construir o programa da forma que a gente já está habituado. Eu estou nomeando ele como Uniquark BIM isotérmico. Aqui a gente vai fazer os cálculos, né, de equilíbrio para nossa mistura em binária, equilíbrio líquido vapor, usando o modelo Uniquark. E vamos considerar para esse exemplo específico uma mistura, conforme a gente viu, de benzeno e acetonitrila a temperatura de 318,15 Kelvin, um sistema isotérmico. Primeira parte do programa, a gente fecha todos os arquivos, né, o close all, clear all, CLC, e vamos partir para a importação dos dados experimentais do artigo original, conforme a gente já vem fazendo há algum tempo. No arquivo de include, que a gente está nomeando como dados acetonitrila benzeno, a gente vai incluir os dados de pressão experimental, X1 experimental e Y1 experimental. Aqui eu vou calcular as demais propriedades para o componente 2, o X2 experimental, o Y2 experimental, e vou extrair os valores das pressões de saturação que estão apresentados ali também no conjunto de dados experimental. Após isso, vou calcular as propriedades experimentais para a linha de gama 1, a linha de gama 2, energia de Gibbs de excesso dividida por RT e energia de Gibbs de excesso dividida por RT X1, X2. Com isso, eu finalizo todo o tratamento necessário para o conjunto de dados experimentais e posso passar os cálculos com o modelo Uniquark propriamente dito. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar os dados nas tabelas presentes nos artigos para R1, R2, Q1, Q2, Q1', Q2', e esses valores vão ser utilizados aqui para os cálculos de π, θ e θ'. Vou incluir ainda os dados que me foram fornecidos para A12 e A21, também obtidos no artigo para minha mistura binária, a temperatura do meu sistema e o valor do número de coordenação Z, que para esse caso vale 10. Então está aí todo o meu conjunto de dados incluído já dentro da estrutura aqui, que já possibilita que eu consiga trabalhar com os dados. Conforme eu disse, eu vou usar os valores de R, Q e Q' para determinar os valores de π, θ e θ', conforme descrito aqui no equacionamento, e vou determinar os valores de τ12 e τ21 pelas equações fornecidas pelo parâmetro de energia do modelo Uniquark. Aproveitei aqui e determinei os valores de L1 e L2 que vão ser utilizados dentro dos cálculos das equações para a linha de gama 1 e a linha de gama 2. Aqui eu transcrevi diretamente as equações de a linha de gama 1 e a linha de gama 2, conforme vocês podem ver, são equações mais extensas do que o que a gente vinha usando quando a gente trabalhou aí com os modelos de Wilson e NRTL, né, uma equação um pouco mais longa, mas observem que não temos nenhuma complicação muito significativa adicional. Para a determinação da energia de Gibbs de excesso do sistema, a gente tem uma parte combinatorial aqui apresentada e uma parte residual. E a energia de Gibbs de excesso do nosso sistema é determinada pela soma dessa parte combinatorial com a parte residual. Então temos aqui esse cálculo também já realizado. Após isso, vou conseguir aqui calcular a minha pressão do meu sistema, calculada pela equação que a gente já está habituado. X1, gama 1, pressão de 1 de saturação, mais X2, gama 2, pressão de 2 de saturação.
Estou calculando aqui a pressão ideal também, para que a gente tenha um parâmetro de comparação. Determinei aqui o valor de Y1 pela lei de Raoult modificada, lembrando que aqui a gente está considerando ainda a não idealidade apenas na fase líquida. Determinei também o meu Y1 calculado aqui pela regra de lei de Raoult, considerando a idealidade da fase, né? E determinei o valor de Y2 aqui já, por sua vez, pela fórmula convencional, aí, considerando a não idealidade da fase líquida. Após isso, e a inserção aqui dos dados para a representação do modelo ideal, para que a gente consiga construir o gráfico, a gente pode passar para a construção das figuras. Nesse caso específico, eu vou trabalhar a construção de 4 figuras. Uma figura 1, onde eu vou comparar aqui os perfis gráficos dos x1 em relação a expressões, y1 em relação a expressões, tanto os calculados pelo modelo, quanto os experimentais, quanto os considerados e determinados pelo modelo ideal. Uma figura 2, que é um diagrama do tipo XY, para que a gente observe o comportamento de fase do nosso sistema. Uma figura apenas para a energia de Gibbs e uma figura apenas para os coeficientes de atividade do nosso modelo e dos dados experimentais. Então vou rodar aqui o nosso programa para que a gente consiga observar os resultados. Primeira figura apresentada, a figura dos alienígenas de gama. A gente pode ver uma concordância razoável entre o modelo Uniquark e os dados aqui obtidos pelo comportamento da característica experimental do nosso sistema. A outra figura é para a energia de Gibbs de excesso, onde a gente pode ver também uma concordância bem razoável, né, para o modelo Uniquark e em comparação aí com o experimental, né, o comportamento descrito pelos dados experimentais. Aqui a gente tem um comportamento para os dados experimentais em relação ao modelo Uniquark, a consideração de idealidade. Observem que a gente tem aqui, principalmente nessa região próxima à formação do azeótropo, um certo desvio em relação ao comportamento previsto pelo modelo Uniquark para o comportamento dos dados experimentais. Isso aqui pode estar muito relacionado, gente, com um desvio da idealidade que porventura aconteça na fase vapor. Lembre-se que aqui nessa parte eu ainda estou considerando a fase vapor ideal, né? Então a gente tem aqui um certo desvio da idealidade do sistema na fase vapor e ele pode ser o grande responsável por esses desvios que a gente está observando aqui no tratamento dessa fase. Por fim, chegamos no diagrama PXY. Aqui temos uma parte mais interessante que eu queria mostrar para vocês. Observem a grande desvio de idealidade que a gente tem para esse comportamento. Observem aqui, os comportamentos para as curvas x1 e y1 muito distantes daquilo que a gente tem tanto nos dados experimentais quanto no calculado utilizando o modelo Uniquark. Mas observem também que a gente tem um desvio aqui bem perceptível e bem relevante em relação ao que foi determinado utilizando o modelo ideal com a equação de Uniquark, considerando a idealidade na fase líquida, que a gente observa aqui nos dados experimentais. Muito provavelmente isso aqui seria corrigido se a gente conseguisse aqui incluir e utilizar um modelo de não idealidade na fase vapor, que é o que a gente está estudando agora no módulo 4 da disciplina. Então, essa aula tem o objetivo de apresentar esse desvio de comportamento para vocês, para que vocês consigam visualizar que nem sempre a fase líquida vai conseguir ser capaz de resolver o problema da não idealidade sozinha. É por isso que a gente precisa da abordagem gama-phi nesse tipo de tratamento, para que a gente consiga corrigir esse tipo de não idealidade e ajustar os nossos dados melhor à curva. Espero que o exemplo tenha ficado claro, pessoal. Em caso de dúvida, vocês sabem onde me encontrar. A gente se encontra então na próxima aula aí da nossa disciplina. Até lá!